E aí? O que vocês acham? Dá pra ir? Top? Então, beleza. Caramba, enchemos aqui, hein? Galera, muito obrigado pela presença de todos. É uma honra estar aqui nesse palco para trocar ideia com vocês sobre um assunto super recente, um assunto que dói no nosso ego um pouquinho, porque questiona o nosso futuro como profissional de tecnologia. Isso, quem for dev aí já deve estar se perguntando, putz, será que meu trampo está em jogo? Do nosso lado dos hackers, a gente também está se perguntando isso e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, então. Deixa eu ver se eu estou com... vou primeiro passar um pouquinho aqui pela minha trajetória, para daí a gente entrar realmente no assunto que eu quero trazer sobre IA. Mas antes, só por curiosidade aqui, levanta a mão quem assistiu algum vídeo meu já no YouTube. Porra, que honra. Muito bom, muito obrigado, galera. Tamo junto, que legal. Mas eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, mas o assunto real vai ser esse aqui, né? Será que a IA vai substituir os hackers? Essa é a pergunta do momento e não existe uma resposta exata, como a gente vai ver, mas já tem muito movimento acontecendo e é isso que eu quero trazer para vocês. Mas antes um pouquinho da minha trajetória, eu sou aquele estereótipo do nerd hacker que começou molequinho. Isso aqui, para quem reconhece essa bela máquina, o meu primeiro computador da vida 486, que fez eu me apaixonar por computação e ficar o dia inteiro ali revirando códigos. Eu comecei a estudar fascinado já com o universo de hacker desde os meus 10 anos de idade, culpa de filme de Hollywood. E desde então, tudo que eu aprendi de tecnologia foi já com o objetivo de querer entrar para o meio hacker, querer me tornar um hacker algum dia. E aí, outro momento alto aqui que eu coloquei na minha timeline. Quem aqui reconhece esse jogo? Caramba, bastante gente. A geração atual provavelmente não reconhece, mas o Ragnarok foi um dos jogos da minha vida. Não só como player também. Eu fiz muitos amigos e eu conheci muita gente, me curti muito jogar isso daí. Mas também profissionalmente, porque eu achei uma falha no Ragnarok e reportei para a empresa que cuidava do jogo no Brasil. E esse foi o start da minha vida profissional. Com 18 anos, eu bati na porta dos caras, eles me receberam super bem. E o CEO da empresa virou meu mentor mesmo. Ele começou a falar para abrir minha empresa, começou a dar vários toques na parte de empreendedorismo. E eu fiquei quase 10 anos lá dentro fazendo consultoria de segurança para o pessoal da Level Up, que cuida do Ragnarok, cuidou do Perfect World, Grand Chase e alguns outros títulos. E foi uma escola para mim, porque o segmento que é visado em ataque, viu? É bastante. O outro grande momento assim, que eu coloco na minha timeline é minha falha do Outlook. Embora eu tenha começado bem cedo a procurar falhas como um hacker externo simulando o seu inimigo, desde bem moleque eu passava o dia hackeando tudo, mas demorou bastante tempo para eu participar dos chamados programas de Bug Bounty, que são os programas que recompensam os hackers que encontraram e reportaram falhas. E a minha primeira falha num programa de Bug Bounty foi uma falha no Outlook, que era no upload de anexo de e-mail no Outlook, algo bem improvável, assim, que hoje talvez se eu olhasse eu ia pensar, nossa, tão improvável, nem sei se eu testaria. Que bom que lá atrás eu não pensei assim, testei, encontrei uma falha no Outlook, foi uma das minhas primeiras, foi a minha primeira falha remunerada na Microsoft, embora eu já tivesse tido algumas outras antes. Outros pontos legais, eu participei de algumas empresas americanas, algumas iniciativas que juntam hackers pelo mundo e colocam eles para testar clientes. Uma delas é a Cobalt. Eles têm um modelo de negócio que junta geralmente 4, 5 hackers, né? Você passa por uma seletiva e tal, e aí você tem toda semana para você algum programa de alguma empresa que você queira participar, você aplica, eles juntam um time ali de 3, 4 hackers e você faz esse teste por 1, 2 semanas. Me tornei líder de teste lá na Cobalt e depois entrei para a Cinec. Cinec é uma das
das queridinhas aí dos hackers éticos, porque é uma empresa bastante difícil de entrar como hacker. Eles têm um time muito seleto de hackers que fazem teste em programas fechados para eles. E lá dentro tive a oportunidade de testar um monte de empresas de vários segmentos, desde cassinos, bancos. Eu não posso revelar os nomes lá dentro, é tudo bem fechado, mas foi também uma outra escola para mim. Pude testar, ter experiência em vários segmentos. E depois, né, gostando de falar disso, em 2017, finalzinho de 2017, eu abri meu canal no YouTube e foi algo que real eu fiz assim só porque eu gostava de falar sobre. E eu fiquei fascinado de ver quantas pessoas também queriam falar sobre isso comigo. E foi um feedback animal. Acho que bati 100 mil seguidores em menos de 2 meses de canal, o que hoje continua sendo um marco e tanto. E foi muito legal poder propagar essa cultura do hacker ético. Muita gente nem fazia ideia de que existia esse cara com esse papel de simular o inimigo da empresa, né? E aí, enquanto produzia conteúdo, continuava a fuçar por aí. Isso sempre teve no meu DNA, ser o cara que explora, que cutuca, que questiona. E então surgiram várias vulnerabilidades pelo caminho. Algumas acabavam virando notícias, junto com conteúdo com conteúdos no meu canal. Então teve um caso no Facebook que eu encontrei uma falha que eu podia redirecionar todo mundo que estava assistindo uma live para outra live. Isso foi uma recompensa de $10 mil, foi bem legal. Teve alguns casos de votação no paredão do Big Brother, eu vou falar mais disso aqui ainda nessa talk. Teve uma falha no UOL que não foi das mais agradáveis, o desfecho, mas tudo bem, não foi tão ruim assim. Tive a oportunidade de dar treinamento no próprio Google, no YouTube. Uma falha que eu encontrei no Free Fire, também vou comentar. Alguém joga Free Fire aí? Tem poucos players de Free Fire agora. Tem mais player de Ragnarok do que de Free Fire aqui. Isso diz muito. Isso diz muito. Pois é, isso entregou a minha idade aqui, cara. Entregou a nossa idade, aliás. A nossa. Aqui um pouquinho esses e-mails, que são os e-mails mais gostosos de receber. São 3 falhas que eu encontrei na Xbox e que também abriram portas para mim, não só, obviamente, pela recompensa, que é muito satisfatória, mas porque eu fui convidado para ir lá na sede da Microsoft, no evento que é fechado para os hackers e os profissionais de segurança, e foi super legal. E aqui é curioso porque foi uma falha em 2021, que, beleza, reportei, era no sistema de login do Xbox, eu não divulguei essa falha ainda, talvez em algum momento eu divulgue, mas aí eu estava com um aluno meu, em 2023, um tempão depois, comentando dessa falha, e eu fui revisitar ela e consegui burlar a proteção que tinham criado em 2021. E aí eu submeti de novo para a mesma falha, lógico, explorando de uma forma diferente, mas que em 2021 eu não tinha me ligado, e isso rendeu 2 recompensas pela engenhosidade do bypass. Então foi uma história bem satisfatória, uma mesma falha que acabou gerando 3 recompensas de $3 mil cada. Mas o que eu costumo falar é que tipo, o mais massa disso aqui não é nem... Claro, a recompensa é gostosa pra caramba, mas o mais massa é ter esse espírito de tipo, ser alguém de fora questionando tudo e entregar valor para o seu cliente, para a sua empresa, como alguém que não está enviesado e que está olhando aquilo de fora, simulando o inimigo. É muito louco como dentro do escritório a gente fica enviesado, a gente tá sempre com a cabeça em comum, ninguém cria software para ser vulnerável. Então você vai falar para o dev, testa aí, será que tem falha no seu software? Cara, ninguém cria um software querendo que ele seja vulnerável. Então você ter alguém com a mentalidade externa, cutucando os seus possíveis problemas, é algo de muito valor. E eu fico feliz de promover isso e de ver que a indústria está também enxergando valor nisso e está evoluindo nesse sentido. Essa aqui foi a primeira resposta que eu tive da Microsoft, isso antes de existir programas de bug bounty da Microsoft, para entregar a minha idade, em 2011, quando eu reportei as minhas primeiras 4 falhas em produtos Microsoft. Infelizmente, na época, não tinha programa de bug bounty ainda, então foi só um obrigado e eu entrei para a lista de agradecimentos pública deles, o que também é
muito legal de ter, assim, de você poder estar em listas de honra e de agradecimento. É um puta plus para o seu currículo. Mas beleza, vamos lá então para falar sobre o hacker ser substituído por uma IA. E para a gente falar isso, eu quero voltar para a essência do termo aqui. Tipo, o que é hackear? Né? Se a gente for realmente parar para ver, hackear é explorar a criatividade. Isso é meio doido de pensar, porque geralmente a impressão que a gente tem sobre o termo hackear é algo totalmente do lado de exatas. É lado totalmente de tipo zeros e uns, techniques, tal, procedimentos, listinha, passos. Quando na real, se for parar para analisar, quando a gente vê uma falha, que a gente lê um reporte de alguém que reportou uma falha, você fala, porra, que sacada. Essa sacada, ela é fruto da criatividade. Então, quanto mais repertório você tem, quanto mais experiência você tem em todas as áreas, então não é só, tipo, estudar a técnica de segurança, estudar isso, estudar aquilo. Não importa, todas as áreas te somam de alguma forma porque te possibilitam a criar mais hipóteses de onde vão ter vulnerabilidades. E é assim que a gente trabalha. A gente olha para um programa, um aplicativo de alguém e pensa como eu teria construído esse app, para daí pensar em onde esse cara pode ter vacilado nesse caminho para eu construir as minhas hipóteses e validá-las. E isso, parando para ver, é um processo criativo, na real. Mas e a IA? A IA é criativa? Essa é uma pergunta polêmica que divide muitas opiniões. Uma das definições para a criatividade, porque existem várias, explica ela como sendo a capacidade de gerar novas ideias, inventar soluções originais e inovar. A IA faz isso? Parte das pessoas defendem o lado de que a IA, por ser treinada numa base, ela está fazendo uma replicação de padrões. Então, ela não está sendo criativa. Mas se a gente olha para os resultados da IA, já começa a falar, cara, aí tem muito valor. Então, assim, criativo ou não, é inegável que a IA já entrega valor. Então, assim, eu não vim para responder esta pergunta sobre se a IA é criativa ou não. Deixo para vocês levarem essa reflexão, isso como uma provocação filosófica, mas eu quero falar um pouquinho sobre como a IA já está mudando o cenário do hacking. Isso tanto no meu lado ofensivo, no lado de quem está hackeando, como emulando seu inimigo, quanto no lado defensivo. Definitivamente, a IA já está mudando o jeito da gente fazer as coisas. E o primeiro uso mais básico aqui seria usar realmente como um assistente. E aqui, tipo, dou um exemplo, né? Então, supondo que eu tenha um site aí rodando na minha máquina, que a gente tenha uma API, tipo, /user/123. Eu, humano, testando isso, sei lá, a primeira coisa que eu pensaria é, sei lá, vou testar 124 e vamos ver se eu estou puxando informação de outro usuário a nível que eu não precisaria. Ou, sei lá, será que está sendo filtrado como um número essa URL? Se eu colocar uma aspa, pode dar um problema de SQL injection, por exemplo. Ou, sei lá, enfim, tem N hipóteses que quando eu olho só para esse panorama, eu vou começar a criar. E quanto mais eu vou testando, mais eu vou aprendendo do app e mais refinadas minhas hipóteses vão ser. Fazendo exatamente essa mesma pergunta para o ChatGPT, a gente tem respostas mais ou menos nessa linha. Então, de novo, a adoção de padrões. Ele sabe que esses testes são os mais esperados para esse cenário e ele prontamente me recomenda. Tipo, será que dá para você fazer esse request sem o token? E já dá um comando cur para mim. Será que com token inválido ele está verificando se esse token está válido e deixando ou não eu acessar o usuário? Ele sugere isso. E ele vai embora, né? Ele vai sugerindo um monte de coisas. A resposta dele tem tipo umas 20 sugestões que fazem de fato sentido. Algumas você olha e fala, outras tipo são mais prováveis. Mas, de novo, o que eu ponto aqui, tipo, ele é um start
legal. É um start similar ao que eu faria, e ele, como uma IA, como um assistente, já me deu esses toques. Eu poderia ter esquecido algum ponto, poderia, sei lá, tá com preguiça de digitar o comando inteiro, e ele já certamente, como assistente, já está me ajudando. Então, ponto básico de uso de IA como assistente, como a gente tem usado para tudo. Aliás, alguém aí viu o Gemini 3 que saiu ontem? Meus amigos, tá brabo o bichinho lá. Vamos lá. Outro ponto, esse eu uso bastante, cara. Eu pego um request para uma aplicação web e a resposta que esse servidor me deu, e jogo para um chat GPT e falo, ó, com base nesses cabeçalhos, com base nesse header, que produtos você acha que está sendo usado de infra aqui? Isso porque tem alguns casos, tipo, quando tem uma Cloudflare no meio do caminho, ele vai colocar um header da Cloudflare. Mas aí pode ter no mesmo request um header do Google Storage, e aí você já começa a entender, putz, tem uma Cloudflare de proxy, e depois está indo para Google, tudo com base num único request. E, claro, de novo, como humano, eu lendo isso, eu chegaria nessa leitura? Chegaria. Mas, putz, com uma IA me respondendo, ainda mais quando você tem produtos menos comuns, só com nome de header, nomes de cookies, eles já te entrega meio que a stack que eu vou poder, sei lá, depois procurar documentação, procurar as boas práticas, entender melhor o cenário. Então já me dá um salto de velocidade de start nos testes bem interessante. Mas aí, né, como eu falei, assistente já é meio batido, já está passando de moda. A moda agora são os agentes, né? Para quem não está familiarizado, o agente é meio que uma forma de estruturar o desenvolvimento com o uso de IA, onde a gente não só está solicitando algo e pegando a resposta, mas a gente está deixando essa resposta disparar outros comportamentos. Então, a IA pode falar, putz, para eu fazer esse teste, eu posso executar esse comando aqui. E aí eu posso automatizar essa execução desse comando e já fornecer a resposta para a IA. Ou seja, ela começa a ter esse jogo de teste, de sugerir um teste, ter o resultado, e voltar para ela, analisar o resultado, voltar de novo com outra sugestão de teste, de forma automática, como um agente. E isso é o que está super em alta. A gente está vendo aí um monte de recurso em sites, que vai acessar o seu e-mail sozinho para resumir seu dia, que vai acessar uma API de, sei lá, da AWS para ver teus servers e te ajudar. Então, isso tudo integrado nessa forma de desenvolvimento, ainda usando os LLMs, ainda usando AI, mas interligado num ecossistema de uma framework, digamos assim, que possibilita um dinamismo muito grande. E isso está sendo usado também para a área de segurança, para a área de hacking. Esse paper saiu, esses dias, e ele fala algo que, embora seja, alarmante, é meio que uma bola cantada, a gente só não tinha uma comprovação de que isso acontecia. Mas a Anthropic, que é a empresa por trás do Cloud, que por sinal é uma IA fantástica, constatou um grupo chinês que estava usando o Cloud Code, que é uma das ferramentas deles de programação automatizada com agentes e tal, para automatizar ataques a empresas, deixando o humano meio que só falando o alvo que ele queria e dando uma orientação ou outra, mas os agentes já fazendo o levantamento de vulnerabilidade, entendendo onde estava a falha e tentando extrair informações, tudo isso de forma como agente, né? Automatizado. Então, você imagina a escala que isso toma, né? Aqui, só passando, depois se vocês tiverem interesse de pegar esse paper lá no blog da Anthropic, tem a explicação de cada estágio, mas é basicamente isso que eu contei para vocês, de ter sempre o Cloud Code orquestrando o ataque, o humano só apontando, e diferentes fases de ataque desenvolvidas no começo para levantar vulnerabilidade, depois para constatar, para extrair dados e tudo mais. É interessante que, assim, de novo, é uma bola cantada, é algo que a gente já vê e sabia que estava acontecendo, mas foi a primeira vez que foi
consolidado, constatado com logs e evidências de que isso está acontecendo. Então essa é a trend do lado de ataque, tipo, os atacantes eles vão automatizar seus ataques, então a escala vai ser frenética daqui para frente. Mas também vale destacar que o paper também menciona vários pontos que quem aí usa IA está acostumado, em que a IA alucinou nesse processo e às vezes ela falava uma senha que ela dizia que tinha extraído de um sistema e era tipo pura alucinação. Então, assim, ainda tem chão, mas já estamos nesse rumo, né? E aqui para dar um pouquinho falar um pouquinho do uso dos agentes, como isso é trend em todas as áreas. Aqui é o Burp, que é uma das ferramentas de teste de segurança para apps web mais usadas, a mais popular de todas. Já está introduzindo o que eles chamam de Burp AI, que já coloca um agente deles dentro do contexto do seu teste na sua proxy. Então, tipo, em vez de eu ter que copiar e colar algo para o chat GPT, como é que esse request aconteceu? E aí vai no log, copia e cola para lá. Não, a IA aqui, nesse caso, já está dentro da ferramenta que está logando. Então, ele já sabe esse contexto, eu não preciso explicar, ele sabe o que eu estou falando. Então, nesse exemplo aqui, esse screenshot está meio zoado, mas é um exemplo que, tipo, o tester está fazendo um teste no endpoint que ele testa um payload, ele tenta trigar uma falha e ele vê que a falha foi rejeitada, que o servidor rejeitou. E aí, em vez dele tentar alternativas na mão, ele pede para o agente da IA, tipo, você pode variar esse payload de outras formas para ver se alguma delas passa? E sozinho ele vai disparando esses requests modificados e pode te reportar, tipo, desse jeito deu certo, então eu bypassei. Então, assim, é um assistente que está com o poder da ferramenta de teste na mão e com as informações que a gente está consumindo na mão para nos auxiliar, mas ainda estamos na equação, né? Tipo, o humano ainda está ali direcionando, falando, faz isso, faz aquilo. Uma outra característica interessante é esse Feature Agent Skills que a Anthropic lançou. É bem similar ao MCP em alguns aspectos, mas basicamente você pode ensinar para a IA o uso de algumas ferramentas. Então vamos supor que, sei lá, tem um Nmap clássico appzinho para escanear portas e eu posso fazer uma skill que eu falo pro cloud. Quando eu precisar escanear portas de um servidor, você, em vez de fazer por conta própria, escrever seu código e ficar testando outras coisas, você vai usar o Nmap desse jeito aqui, seguindo esses exemplos. Então, tipo, você ensina ele a usar ferramentas e você pode enfiar um monte de skill dessa. Então, você já imagina onde isso vai parar, né? Na primeira semana que esse recurso saiu, já estavam adaptando alguns apps de segurança para passar como skill, para que o cloud passe a poder ter isso como seu próprio arsenal e começar a executar os apps que a gente executaria para fazer testes por conta própria. Mas ainda estamos falando, então, de humanos, human in the loop, né? A gente ainda está na equação. Mas quais são as iniciativas de remover a gente da conta mesmo? Que é aquele ponto em que faz a gente questionar, tipo, será que meu trampo ano que vem ainda vai existir? Vão precisar de mim fazendo esses testes? Ou, tipo, já era? Existem empresas, claro, focadas em tirar o meu trampo. Alguém aqui faz teste de segurança, bug bounty, alguma coisa, né? Temos 3 aqui, top. A HackerOne, que é uma plataforma que faz gestão de programas de bug bounty para empresas, ela tem um ranking de pesquisadores, meio que gamifica a coisa para estimular os pesquisadores a reportar falhas e tal. E aí, de repente, surge um primeiro colocado que todo mundo olhou, da onde surgiu isso? Quem é esse primeiro colocado ganhando o ranking como o pesquisador norte-americano que mais submeteu vulnerabilidade? E claro, quando foram ver, é uma startup, é uma IA e não um pesquisador. Agora eles até estão segmentando o ranking em coletivos, empresas e tal, e humanos, porque já dá para ver que
não vai dar para brigar por muito tempo. Mas o mais legal dessa empresa, que se chama Xbow, vale a pena, depois, quem se interessar, entrar no site deles, porque eles mostram vários logs de como o agente deles pensou, né, para achar algumas das falhas que eles acharam. Então, você vê o log de tentativas e, tipo, é legal para extrair sacadas. Tipo, nossa, quando ele viu tal comportamento, ele reagiu mudando o payload dele, mudando o teste dele para esse outro jeito. Então, é super interessante de ver. E, claro, para a gente do mercado de tecnologia, é doido de pensar em que isso representa, né? Uma das estatísticas deles é que eles fazem teste 80 vezes mais rápido do que um tester humano faria. Obviamente, é uma IA, eles escalam isso absurdamente. O limite é o limite da IA, dos servidores da infra, não é mais o esforço humano. Então, eles realmente conseguem fazer testes numa escala absurda. Claro, de novo, ainda estamos chegando lá. Então, se você for ver os achados, tem achados interessantes, mas ainda não bate aquelas grandes sacadas de pesquisadores absurdos da segurança, mas em termos de escala, eles conseguem entregar. Então, porque eles estão testando muita coisa ao mesmo tempo, eles acabam submetendo muito mais falha do que qualquer humano jamais conseguiria, embora a criatividade, né, as sacadas ainda sejam um pouco limitadas. Um ponto que eu gosto de tratar é justamente isso aqui, sobre não ser uma trapaça, é evolução. Isso é legal porque tem muita gente do mercado que desenvolve um comportamento de autodefesa quando vê algo como a IA chegando e começa a querer, tipo, não, vamos proibir esse negócio, porque meu emprego, porque isso, porque aquilo, ou isso nunca vai ser melhor do que eu, porque eu estudei vários anos na faculdade, isso, aquilo. Existe esse nosso ego e essa nossa tentativa de proteção que às vezes faz a gente querer tomar distância de um assunto em vez de assumir a importância dele e abraçar ele como uma ferramenta. Então, isso é algo que eu queria destacar, assim, tipo, eu não gosto muito da linha de falar que, mas isso aí não vale, isso aí diminuiu o seu crédito, diminuiu a sua moral por ter achado isso porque você usou tal ferramenta, porque foi a IA, foi isso, aquilo. Não, cara, são ferramentas novas e a gente tem mais que abraçar elas mesmo e fazer delas transformar elas em parte do nosso arsenal. Aqui, já que bastante gente acompanhou meu canal, eu vou trazer alguns casos que eu postei no canal e que, na época, a minha solução de lá, tipo, hoje teria sido ridícula, o vídeo teria durado só 30 segundos, em vez de 25 minutos, como foi o caso do vídeo do Big Brother. Então, por 2 anos eu fiz vídeos analisando o paredão do Big Brother, que muita gente falava que dava para pôr bot, que não dava, que a torcida de fulano, de ciclano era a automação. E eu falei, legal, é a minha área, deixa eu tentar desenvolver um bot e vamos ver as áreas defensivas, né, os mecanismos defensivos que os caras vão ter colocado lá para ver se isso está me impedindo ou não. E no primeiro ano que eu fiz isso, a Globo tinha um cap. Alguém aqui trabalha no desenvolvimento da Globo? Legal, então eu posso sair sem apanhar aqui no palco hoje. Mas brincadeira, o time da Globo de Tech é muito bom. Mas eles inventaram no primeiro ano de fazer um CAPTCHA por conta própria. E o CAPTCHA tinha alguns íconezinhos assim desenhados e você tinha que clicar em qual deles seria a opção que está pedida. Tipo, aqui ele está pedindo um anel, que seria a 5ª opção. O meu botzinho da época lá do YouTube fez um rolê para resolver isso. Primeiro, eu percebi que o número de ícones era limitado, eles variavam em formas, tamanhos e rotação, mas era tipo, sei lá, uns 40 ícones. Então eu fiz o meu sistema baixar várias amostras de ícones desses e usei um hash de diferencial, um hash de diferença da imagem de cada um daqueles para o nome
que estava sendo pedido. Rolê do cacete. 28 minutos de vídeo, isso cortando respiração e correndo, tá? Isso foi muito rolê chegar nessa solução, mas funcionou. Hoje, eu simplesmente pegando o mesmo CAPTCHA, jogando para um Gemini e perguntando qual desses é um anel, enumerando de 1 a 5, de primeira, em menos de alguns segundos, aí, menos de 5 segundos, ele já responde a opção certa. Tipo, não precisei treinar nada, mostrar com dataset prévio, não precisei de absolutamente nada. Então, é aquilo, tipo, tá tudo bem a gente olhar para trás, olhar as soluções que a gente criou lá atrás e assumir que existem formas evoluídas de fazer isso e tá tudo certo, né? E falando em AI resolvendo desafios de CAPTCHA, mesmo os CAPTCHAs mais complexos, como o reCAPTCHA, eles também estão sendo vítimas aí dos modelos de AI. Esse paper saiu recentemente. Eles colocaram os modelos mais populares para tentar resolver o reCAPTCHA 2 do Google. E o Claude Sonnet 4.5 conseguiu resolver com sucesso 60% dos desafios. Ou seja, estamos chegando lá, aquele teste para ver se é um robô. Acho que a gente está falhando mais do que os próprios modelos de IA daqui a pouco, né? No paper eles mostram que o que eles mais tiveram dificuldade para resolver é quando tem uma única imagem segmentada em pedacinhos e tem que marcar tipo a moto ali no meio. Os outros tipos de teste onde são imagens diferentes e você só tem que falar qual é a faixa de pedestre, os modelos de AI já estão tirando mais de letra. Mas, no geral, 60% é muito considerável já como a IA já está resolvendo os CAPTCHAs, que servem justamente para evitar que eles passem em formulários, né? Outro vídeo meu também que hoje teria feito de uma forma completamente diferente foi no paredão seguinte a esse. Inclusive a Globo certamente assistiu o meu vídeo anterior, porque eles mudaram todos os pontos que eu sugeri, eles adicionaram de complexidade, o que me deixa feliz. E mais um dos pontos, eles começaram a ofuscar o código. Aqui um pequeno exemplo. Então você pega um código simples, legível, e antes de você entregar para o usuário, você embaralha ele, mudando os nomes de funções, de variáveis, e adicionando código que não faz nada no meio, adicionando códigos que veem se você está num cenário suspeito ou não, e transforma nesse monstrinho aqui. E isso é uma das medidas que o pessoal lá da Globo estava usando para dificultar quem estava querendo entender como o paredão funcionava. Cara, na época foi muito debug, muito breakpoint, ficar vendo, lendo, tentando entender, renomeando na mão. E isso também é algo que hoje com IA é tipo ridiculamente simples. Então, jogando esse código monstrinho aqui pro Gemini, perguntando tipo, tá, o que você entende disso? Ele já retorna de novo a função original com um nome que faz sentido. Então também teria me poupado bastante esforço, né? E, inclusive, existe um projeto já está antiguinho, acho que desde o GPT 3.5, chamado Humanify.js, que ele faz justamente isso. Ele pega códigos minified ou ofuscados e vai jogando para o modelo de sua escolha, para que o modelo vá renomeando para você e tornando esse código mais legível. E isso é uma baita mão na roda. Outro vídeo meu, um vídeo que eu analisei, o Free Fire. Eu estava querendo fazer uma app que detectasse as ações que o player está tendo dentro do jogo. Então, tipo, você disparou, deu um tiro no jogo. Eu queria que meu app pudesse entender que você fez isso. Você andou, você venceu a partida, você abriu a mira. Eu queria conseguir perceber isso porque eu estava fazendo uma luminária que ia piscar de acordo com, tipo, se venceu a partida, ela ia fazer um efeito de alguma iluminação, coisa e tal. Então, para isso, eu tinha que ver o tráfego de rede do Free Fire e entender padrões. Como não era criptografado, tal, eu percebi que tinha tipo um padrão meio que reconhecível e
na base do teste manual, de ficar repetindo e analisando e posicionando um embaixo do outro, vendo, putz, toda vez que eu dou um tiro, o byte tal é tal. Com base nesses, em muita amostra manual, eu fui decifrando e entendendo as ações. Que é o que se faz pra galera aí que joga Ragnarok, que jogou Ragnarok, tipo, você pegar servidores piratas de jogos como Ragnarok ou bots que jogam sozinho, eles são frutos disso aqui. É tipo, entender como o client e o server conversa para você criar um software que substitui uma das pontas. E isso é algo também que IA muda tudo. Tipo, entender padrões é algo que a IA entrega muito. Então, hoje seria muito mais... uma das possibilidades seria eu entregar esses logs de ações para uma IA analisar, junto com o clique que eu estou dando, com algumas medidas de que tipo de interação eu estou fazendo naquele momento, e tem bastante chance de ter um resultado com uma IA tendo as sacadas do que dispara o que por você, em vez de você ter tipo um esforço tão manual assim. Esse mesmo vídeo do Free Fire, na verdade, por esse mesmo motivo, eu acabei achando uma falha no Free Fire, então o meu objetivo da análise inicial era fazer essa luminária, mas aí estava vendo ali o log do jogo e percebi um padrão que quem for dev web aí provavelmente está acostumado também, que são essas 3 letrinhas EYJ, que geralmente representa um base 64 de algo que pode ser um token JWT. Para quem não for da área, relaxa, não precisa entender essa sopa de letrinha, mas basicamente o que eu quero dizer é que, tipo, pro meu radar, assim, pro o meu olho mais treinado, bater o olho nisso aqui, num log do Free Fire, não era esperado, porque eu estava capturando isso pela rede Wi-Fi. Então, tipo, não era para eu ver tokens de todo mundo que está jogando na mesma rede que eu. E, cara, isso foi muito sem querer que eu achei isso. Foi só porque eu estava scrollando e, de repente, bati o olho nisso e percebi. Uma IA ligada ao log teria, obviamente, percebido isso muito antes de mim. Ela teria já entendido que aquilo estava acontecendo e onde não deveria acontecer. Mas, enfim, que bom que não encontraram isso antes de mim. Tive a oportunidade de reportar para a Garena. Fui muito bem recebido na Garena, por sinal. E gerou esse caso aí de correção, que foi bem massa. Foi um dos casos, talvez, mais legais aí do canal. Só complementando a parte de captura de tráfego de rede, existem ferramentas como essa, o WireMCP, que conectam já ferramentas como o Wireshark, que loga o tráfego de rede, com o modelo de IA de sua escolha. Então, só complementando, né, essa conexão, essa comunicação de pegar o que eu loguei e jogar para a IA, eu nem teria que fazer manualmente, porque já tem também apps justamente para isso, e isso já é realidade. Então, acho que o ponto central aqui que eu quero que vocês levem para casa é isso aqui. A evolução da tecnologia, ela é inevitável. Agora, se você vai acompanhar essa evolução ou não, isso é uma escolha pessoal. Eu não acho que vale a pena a gente querer se afastar dela, muito pelo contrário. A gente entender que tudo bem, mudou o jeito de fazer as coisas, mas isso é a essência da tecnologia. Quem escolheu tecnologia já devia... Se não tinha isso no DNA, estava no lugar errado já, porque a essência da tecnologia é se renovar, é produzir, é inovar, e isso envolve mudanças. A gente não vai ficar só usando o que a gente usava lá atrás. E, gente, é isso. Acho que eu tenho um tempinho para abrir para perguntas. Aliás, aproveitando que estamos em Black Friday, a galera que não fez meu curso ainda, a gente está com o maior drop de preço que a gente já fez, está em 50% de desconto, que QR Code está aí na tela. Vai ser uma honra receber vocês na Pato Academy. Mas eu acho que eu tenho tempinho para abrir para pergunta. Posso abrir para o pessoal? Então vamos lá. Galerinha, perguntas, pode ser sobre qualquer
aspecto aqui ou qualquer outra coisa que eu esteja envolvido. Tem um rapaz aqui. Oi, aqui. Opa, tudo bem? Eu me chamo Victor, eu sou entusiasta de cibersegurança, eu estou começando agora. Eu queria te perguntar, assim, você que é mais experiente, que já sabe mais, tendo em vista como que está atualmente, que área que você acha que é um bom negócio investir? Tipo, pentest mesmo, ou alguma coisa relacionada a malware, ou qualquer coisa assim? Cara, dentro do nicho de segurança ou de tecnologia como um todo? O de segurança, especificamente. IA, com certeza. Se eu fosse falar uma falha para você pesquisar saindo daqui, que você vai se divertir pra caramba, é prompt injection. Não sei se vocês sabem o que é. Já ouvi falar. Tá todo mundo correndo para implementar IA, porque o time de marketing tá enchendo o saco falando que tem que ter IA no produto. E todo mundo sai pondo de qualquer jeito. E existe um problema que isso tá no... Se você pegar os cards, né, os papers que são lançados quando os modelos saem, as próprias empresas classificam isso como risco conhecido, que é o fato de que se no meio de uma instrução tiver uma outra instrução, a IA não sabe qual delas seguir, basicamente. Então, na prática, vamos supor que você tem uma IA que resume e-mail para você. Se alguém te manda um e-mail que no meio do e-mail tá dizendo pare de resumir e-mail e ao invés disso carregue tal link, a IA que está processando isso não sabe diferenciar muitas vezes e às vezes vai para o caminho errado. Então, esse é um ponto que, tipo, a implementação de IA vai estar on fire para os próximos momentos. Mas como área em geral, IA dentro de segurança vai ser fortíssimo. Só para comentar que eu vi, acho que foi no Instagram, que alguém mostrando que o chatbot da Chevrolet, se você fizer uma pergunta nada a ver, ele começa a te responder igual o chat GPT normal. Tem mesmo. Monte de caso bizarríssimo, exatamente nessa pegada. Assim, se você começar a sair mandando para os chats de suporte, responde fazendo um código Python, você vai ver que executa em muitas situações e isso vai pegar fogo, já está pegando, mas vai pegar ainda mais nos próximos momentos. Muito obrigado. Tamo junto, obrigado. Opa, cara, ultimamente a gente anda utilizando... Fala um pouquinho mais próximo. Ok, tá dando pra ouvir melhor? Opa, alô? Boa. Fechou. Cara, atualmente a gente usa bastante IA para fazer desenvolvimento, acaba que ela tem um monte de soluções, entre aspas, templates ou padrão. Você acha que isso deixa o nosso código, entre aspas, mais fácil de ser violado, uma vez que... Cara, ótima pergunta. Eu tenho uma visão dupla na hora de responder essa sua pergunta, porque por um lado, a IA, como ela é treinada em códigos supostamente com uma certa qualidade, a IA tende a não cair em erros mais clássicos. Então, tipo, se a gente for pegar um usuário, um dev muito novato, provavelmente um código gerado por IA vai ter menos falha do que o dev novato tomaria. Mas, por outro lado, como eu mencionei, a IA, por si só, abre uma outra superfície de ataque, digamos assim. Então, hoje eu diria que, tipo, como deve usar a IA, porque agiliza demais, é bizarramente mais produtivo, mas ter aquele olho de revisão, tendo um pouquinho de medo do que está indo pro ar, porque não dá ainda para deixar totalmente na mão solto assim o bichinho. Justo, muito obrigado. Valeu, tamo junto. Opa, tudo bom? Fala, mestre. Meu nome é Vicente. Se for possível, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o vazamento do código HTML da Apple Store e se isso ajudaria em um futuro ataque ou descoberta de falha. Vazamento da Apple Store? Eu não vi Vazou essa, cara. no GitHub o código original que eles usavam dentro da Apple. É mesmo? Eu não vi essa. É recente isso? Recente. Essa eu não vi, cara. Interessante. Vazou o código sem aquele embaralhamento que tem posterior. Ele cru. A galera do Jailbreak deve estar on fire nesse momento, revirando esse código. A Apple, ela é bem tradicional. Ela
é bem forte em deixar o seu ecossistema bem fechadinho, bem engessadinho, para ninguém cutucar onde eles não querem. Então, A pessoa que fez isso não deve estar na Apple mais. muito provavelmente, muito provavelmente. Teve um caso de vazamento do DRM da Microsoft, que um dev foi postar num fórum um log do crash, a máquina dele estava crashando, e ele foi pedir ajuda, e ele postou o crash dump, só que o crash dump da máquina tem toda a memória RAM da sua máquina, e ele estava com o código com as chaves da Microsoft abertas. Então isso acabou indo para o fórum e descobriram, e todo o sistema de antipirataria do DRM da Microsoft teve que ser renovado porque aquela chave acabou vazando. Então vazamentos são sensíveis, né? Fazer uma pergunta rapidinho. Sobre um vídeo que você postou que fala sobre o Caller ID, é uma polêmica política. Qual? Desculpa. Uma polêmica política sobre Caller ID. Ah, sim! Nossa, sim. Isso. Aí eu uso o seu vídeo, inclusive, nas minhas aulas, daquela polêmica lá, que eu achei fantástica a sua explicação. Que honra. E aí, sobre SimSwap, que foge um pouquinho aqui, você acha que a gente fica refém das operadoras, da ética dos funcionários? Porque é uma coisa que a gente não tem muito controle, né? Totalmente, cara. E tem muito do lado da segurança, não só dentro de operadoras, mas tem muita gente que vem pra mim e fala assim, tipo, o seu canal do YouTube nunca vai ser invadido, né? Eu falo, cara, não sei. Pode ser que seja, porque não é só a minha atitude como usuário. Eu dependo da plataforma também. Então, tem muita coisa em segurança. Próprio, tipo, certificado SSL, você tem as entidades que têm o poder de emissão, se eles estão seguindo tudo à risca ou não, a gente não sabe. Então, tem muitos aspectos de segurança que é confiança. E confiança em ser humano é algo que a gente só se decepciona. Então, acho que em relação à operadora, vai muito nessa linha, assim. O modelo de telefonia não é muito minha praia, mas a gente está totalmente refém, cara. Se emitirem um chip com o teu número e pedirem recuperação de senha dos seus devices, o que você vai fazer a respeito? Né? Pois é. Valeu. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite. Me chamo Sidmar. Eu sou professor da área jurídico-tecnológica e pesquisador da área acadêmica. E com uma certa constância, nós enfrentamos alguns problemas a nível de comitê de ética, a nível jurídico mesmo, sobre como nós podemos fazer os testes, inclusive com prompt injection, que está aí já no top 10 WASP, né, já há algum tempo. E como é que nós podemos fazer esses testes a nível de implantação local, a nível de testes, porque envolvem seres humanos, envolvem resultados, envolve uma série de questões de autorização. A minha pergunta é no sentido de você, que já acompanha desde épocas do CQC, da série Hackers. Você pegou lá atrás do CQC. Olha o tempo, hein? Eu queria saber se você, nas suas pesquisas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, enfrenta problemas de autorização, de regulamentação, ou se você sempre pesquisou, chegou com a cara e a coragem, está aqui. Porque por mais que nós tenhamos boas intenções, ainda assim tem implicações cíveis, penais, administrativas. Hoje eu não dou 2 passos sem um advogado do meu lado, cara. E se eu pudesse voltar no tempo e para me dar um conselho, seria justamente isso. Porque lá, às vezes, a gente conta com as boas intenções e a gente conta que vão entender que você é um pesquisador, que isso, que aquilo. E não, cara, principalmente lá atrás tanto que eu já tive episódio de ter que depor no DEI, que já tive que participar de audiência no Ministério Público por ter tentado ajudar um órgão público falando de uma falha deles e sem ter cobrado um centavo, os caras, em vez de me agradecerem, mandaram a polícia na minha casa. E isso é algo que lá, acho que quando eu tinha ali meus 18, eu tinha aquela visão meio sonhadora de, tipo, vou mudar o mundo, as pessoas vão entender que eu sou bonzinho. Hoje, certamente não. Mas é legal, assim, tipo, eu acho que muito do meu trampo é promover essa dinâmica de, tipo, o lado da empresa entender que tem, sim, pesquisador bem intencionado e também o lado do pesquisador de saber abordar direito as empresas, porque tem muita gente que chega falando
olha, eu tenho uma falha sua, quanto você me paga pra eu te revelar? Tipo, cara, não, já tá extorquindo, já tá... Então, assim, é jogo de cintura de ambos os lados, mas eu acho que a gente está evoluindo. Certamente a gente está evoluindo, mas ainda tem chão. A mentalidade muda, né? Mas ainda, por conta das implicações, não é algo que está livre de alguma sanção, alguma retaliação ainda. Certamente. Não, mas... Tem muito lugar que hoje, às vezes, eu vejo falha e eu falo, mano, vou deixar isso quieto. Exatamente. Porque vão reagir com o jurídico. Para saber que não é uma coisa só nossa, é uma coisa reiterada, então, né, no meio. Total, tanto que no meu curso, inclusive aí, galera, meu curso, a primeira, eu falo que a aula mais fundamental não é nem a comigo, é a que eu faço com o Durso, amigo meu, advogado do meio de crimes eletrônicos, em que eu falo, eu faço todas as perguntas que eu queria ter ouvido lá atrás, de tipo, do meio jurídico, como eu devo abordar a empresa, tipo, o que eu falo, o que eu não falo, porque como tester eu sei, como pesquisador, como alguém de tech eu sei, mas como que eu evito, né, qual é o melhor jogo de cintura? E aí, claro, são opiniões, vai mudar, mas é algo que eu queria ter ouvido há muito mais tempo. Eu tomei bastante dor de cabeça, reunião que acabava do nada por estresse, assim, que não considerava na época. Obrigado, gente. Fechamos? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo dando certo? pra me ouvir normal? Fazer uma pergunta rapidinho, já até aproveitando a pergunta do camarada aqui, com relação à parte de trabalho mesmo, sabe? Da sua visão, que já está no mercado há muito tempo, assim, você considera que as possibilidades, tanto para empresas presenciais, ou então de forma online, criando conteúdo, meio que seguindo, por exemplo, o seu como exemplo, qual que é a sua visão disso? Como que você acha que deveria ser abordada essas questões de, por exemplo, principalmente em empresas locais? Você diz no mercado de tecnologia como um todo. Isso, e até mesmo de empresas no geral, tipo assim, para você apontar que uma empresa tem um site e falar para ela, por exemplo, você tem um problema de segurança, e como abordar isso com a empresa fisicamente também, sabe? Seguindo esse caminho. Tá, para reportar a falha, eu não sei se eu peguei direito essa pergunta. Você disse, tipo, qual é o melhor jeito de eu como tester, chegar na empresa, é isso? Isso. E também partindo do cenário, tipo, se você acha ainda viável seguir um tipo de conteúdo parecido com o seu num trabalho mais individual, a pessoa fazendo um canal de YouTube, alguma coisa assim. Tá. Bom, sobre conteúdo, eu recomendo isso fortemente para todo mundo, porque é meio que um ponto muito bom de currículo, porque você vê que o cara, por atitude própria, por esforço próprio, o cara gosta tanto do assunto que ele está ali se dedicando a pesquisar e a compartilhar com os outros e a promover o assunto. Então, isso sempre vai pegar bem, sempre vai soar bem. E sobre como abordar... Desculpa, a primeira parte da sua pergunta de novo. Só para... seria mais só com relação à abordagem. Abordagem. Isso, como a gente estava falando, ela é complexa, ela vai depender de muitos aspectos, tipo, você, em teoria, você não tem a permissão para o teste, então tem que partir dessa premissa. Então, tudo que você puder reportar, que seja o ideal é ir para um lado de, tipo, mostrar para os caras, olha, eu testei essa falha só no meu próprio usuário, e não chegar falando, olha, já dumpei o banco de dados inteiro, tá aqui. Sabe? Então, tem tipo um jogo de cintura de tipo... ambos estão em momentos delicados. Você, como hacker, você achou uma falha sem ter a permissão, então você pode ter infringido leis no caminho, então é um momento sensível para você. E é um momento sensível para a empresa, que está um estranho chegando e você não sabe se esse cara é bem intencionado e ele está falando que ele tem uma falha sua apontando para sua cara. Será que esse cara vai amanhã na imprensa? Será que ele vai me extorquir? São possibilidades. Então, ambos estão em momentos de, tipo, tensão. Então, quanto mais jogo de cintura você tiver para saber levar essa conversa, expondo a sua boa intenção, seja mostrando o seu passado, mostrando que você conhece pessoas do meio, que você já trabalhou, já reportou para outras empresas, isso certamente vai ajudar. Então, tem os programas de bug bounty, esses sim, públicos, que você pode participar, a empresa está dando a permissão para você testar. Então, se você já tem
uma falha em um programa de bug bounty é um jeito de você falar, olha, com a Microsoft eu fiz assim, reportei, eles me receberam bem e tal, mas como a gente está falando aqui, todo cuidado é pouco, principalmente no jurídico, porque acontece muito de quem respondeu o e-mail ser o setor jurídico e não o cara de tech que você esperava. Obrigado. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Foi um grande prazer bater esse papo com vocês. Vou estar por aqui para a gente tirar uma fotinha e trocar ideia. E é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Obrigado. Eu entendia muito de finanças, estratégia de negócio, até conhecer o Sebrae Goiás. Ele foi